Tem uma coisa que eu faço com meu marido que toda vida que eu falo isso pra ele, ele fica com tanta raiva de mim. E aí ele me dá uma resposta que aí me deixa com muita raiva dele também. E o resultado disso é que a gente briga muito feio. E aí a gente fica 2, 3 dias sem se falar. E às vezes uma semana com aquele climão, sabe? Quando tem uma atmosfera negativa ali entre o casal. E é exatamente quando eu dou essa resposta nele. E isso não é hoje, não é ontem. Eu sou casada, eu casei com meu marido em 2007 e sempre foi assim. Teve uma época que a minha irmã mais nova estava na minha casa aqui no Egito. Essa mesma coisa aconteceu. A gente teve ali começa conversando, uma coisa normal, e aí, do nada, eu dei a resposta nele, ele já começou a falar um monte, a minha irmã não estava entendendo nada, porque, claro, a gente fala em árabe, e a minha irmã tá vendo aquela coisa crescendo, e a minha irmã, do nada, vira e fala assim: para aí, o que vocês estão? Vocês estão loucos? Vocês estão brigando por quê? Eu não estou entendendo nada, mas vocês começaram conversando e virou uma bola de neve. Para aí, vão cada um para um canto. E ali a gente ficou, cada um no canto, respeitando porque a minha irmã estava em casa, a gente ficou com aquele climão, porque eu fiquei com aquele entalado na minha garganta que ele falou para mim. Calma que eu já vou te contar o que que eu falei e o que que ele respondeu para mim. E ele me deixou com tanta raiva dele, e eu tendo que me controlar, porque a minha irmã, não é que ela estava há um mês, ela ia ficar na época, acho que, se eu não me engano, uns 2 meses com a gente. E ela tinha acabado de chegar, tipo, fazia 2, 3 dias, então a gente não queria dar uma má impressão para ela. E a gente não é assim de brigar desse jeito, de discutir. Quando tem alguma coisa, algum desentendimento, eu já contei para vocês aqui no canal, a gente para de falar e acabou, e fica ali um dia, depois no dia seguinte, quando melhora, vai melhorando, e aí o negócio fica de boa. Mas brigar assim, de um levantar a voz pro outro, é muito difícil. Nesse dia foi assim que aconteceu. E sempre é quando eu dou essa resposta. Dava, porque agora eu não vou mais dar essa resposta, porque finalmente, ontem, eu entendi o que é que ele entende quando eu falo isso. E, gente, quando a gente fala que a gente casar com uma pessoa que é de outro país, de outra cultura, é muito diferente. Assim, eu não posso falar também como seria eu com um brasileiro, porque eu nunca tive um relacionamento duradouro com um brasileiro. Eu casei por pouquíssimo tempo com o pai do meu filho, que Deus o tenha, porque ele já está no andar de cima ou no de baixo, não sabemos. Assim, foi muito rápido e eu era muito jovem e não lembro. Ele era na dele, eu era na minha, mas a gente era da mesma cultura. Então, mas com os árabes, e ó, você está falando aqui com uma pessoa que conhece muito bem da cultura árabe, tá? Fui criada com árabes a minha vida inteira, sempre tive contato ou com libaneses, ou com sírios, ou com egípcios, sempre, a minha vida inteira. Mas egípcios, né? Porque na minha infância, meus pais tinham amizade com um casal egípcio. A gente conhece a cultura, eu vivo dentro da cultura, eu falo o idioma, eu entendo as piadas, eu assisto desenho, porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi assistir muito desenho, muito filme, para poder me configurar de novo, né? Para eu configurar meu cérebro na cultura que eu estava entrando. E aprendi a falar o árabe. O árabe egípcio eu falo muito bem, eu falo 100%. Não escrevo, não leio, mas eu falo muito bem. Bom, gente, e aí o que eu estou contando? Tudo isso só para contextualizar você que mesmo com todo esse conhecimento, assim, até a página 2 da cultura egípcia, ainda assim, eu sou pega por coisas desse tipo aqui. Vou te contar o que aconteceu aqui entre nós. Estávamos aqui em casa listando as coisas que precisa fazer, porque meu marido é acumulador, já falei pra vocês, a mãe dele é assim. De um ano pro outro, ele tá cada vez pior. Pior assim, né? Porque infelizmente, só quem é acumulador sabe que isso é um sofrimento. A pessoa não vê que ela acumula. Pelo menos, gente, os acumuladores que a gente tem aqui na família, até o momento, graças a Deus, é a minha sogra. E o meu marido tá indo pelo mesmo caminho, tá? Mas assim, não é novo, desde que eu conheci ele lá nos primeiros meses, quando ele me levou na casa dele, que eu entrei no quarto dele, gente, ele tem coisa que ele guarda, brinquedo de quando ele tinha 2, 3 anos de idade. A mãe dele guardou, depois ele botou no quarto dele. O quarto dele, lá na casa da mãe dele, ninguém entra, ninguém dorme, mas é um museu. E a irmã dele também, só que a irmã dele deixa tudo lá no museu. Gente, é um museu. Se eles fossem famosos, nós teríamos, assim, um lugar para visitar, entendeu? É um museu. Tudo, desde que ele nasceu, tá lá no quarto dele. E aqui em casa, ele não consegue fazer isso porque eu não deixo. Mesmo eu não deixando, a gente tem a lavanderia lá em cima. E a nossa lavanderia ficou um depósito de tranqueira.
quebra um negócio, ele não quer jogar fora, porque ele tem dó de jogar fora, ele guarda, e é uma coisa mais forte do que ele. Voltando aqui, né, a gente fez a lista das coisas que a gente queria descartar na casa. Aí eu falei pra ele, aquele jogo de cadeira de plástico de jardim, gente, ele comprou uma época, quando a gente não tinha nem feito ainda o jardim, não tinha jardim. Aí pra ele sentar ali, pra poder ficar com os caras da obra, ele tinha o horário que os caras comiam, então ele comprou essas cadeiras de plástico. Eu não quero, as cadeiras tá ali empilhadas uma em cima da outra, na entrada da casa. Tava ali atrás, aí eu falei, isso aí vai dar rato. Rato gosta de lugar muquifo. Aí ele tirou dali, tá aqui no canto, assim, no canto. Quando você entra na casa, se você faz assim, você vê. Eu falei, eu não quero isso. Aí ele vira e dá uma resposta pra mim. Ah, mas todo mundo tem essas cadeiras, por que que a gente não vai ter? Claro que a gente vai ter. Aí eu, brasileiríssima, dou a resposta clássica que eu aprendi com mamãe. Eu viro para ele e digo, o quê, gente? Fale aí o que eu disse pra ele. Sim, eu respondi pra ele, mas eu não sou todo mundo. E aí, meu amor, só desci ladeira abaixo. Ele virou pra mim e falou assim, é porque você se sente melhor do que as outras pessoas. Claro, você sempre fala, eu não sou todo mundo, como se você estivesse, gente, ele falou isso, no topo da cadeia alimentar. Você pensa que você é quem, meu amor? Hein, Habibti? Ele falou assim, Arohi, você pensa que você é quem? Você é melhor do que eu? Não, você não é. Você é melhor do que minha mãe? Não, você não é. Você é melhor do que a pessoa que está dormindo na rua? Não, você não é. Todos nós somos de um Deus, a gente vem de um Deus único. Então você não pode falar que você não é todo mundo, porque você é todo mundo sim. Gente, e aí é óbvio que eu não preciso falar para você que isso cria uma baita de uma encrenca, porque aí eu respondo em cima disso daqui. Tudo que isso aqui que ele falou para mim me deixa com ódio no coração. E aí eu faço o quê? Eu brigo com ele. E aí eu falo o quê para ele? Eu vou ficar quieta? Aí nós temos aqui uma divisão. A Soraya do passado e a Soraya de agora. Antigamente, lá no passado, que era a época que a minha irmã estava aqui, não no dia que a minha irmã estava, mas eu virava e falava, ai, você pensa que você é quem para achar que eu sou igual a todo mundo? Eu não sou igual a todo mundo, sim, eu sou melhor, sim. Não que eu achasse isso, mas é que você, quando está com raiva, na hora da raiva, você não pensa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, palavras são como flechas. Depois que ela é atirada, ela não volta, não é um bumerangue que vai e volta. Às vezes volta e bate na testa da gente. A gente vai se machucar de qualquer jeito. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala. Depois que você falou, o negócio não volta. Então aqui acontecia isso, porque eu, na hora da raiva, eu não penso. E isso, gente, até 2022 eu ainda estava assim. Não que eu esteja isenta e que hoje eu sou a plenitude do controle emocional. Não mesmo. Vocês têm vários vídeos aqui no canal, vou deixar até alguns linkados aqui dos meus descontroles, né? Porque todo mundo se descontrola. Só que depois que eu passei por uma experiência em 2022, eu vi que realmente, às vezes, as pessoas com que você está brigando não valem a pena. Porque quando você se descontrola, quando você começa a ter aquele surto, né, de nervoso, vai pro seu corpo, principalmente nós mulheres, que a gente tem, né, quando a gente estressa, dá uma baita de uma desregulada no nosso corpo. Então, nós mulheres, claro que não é bom ninguém estressar, mas nós mulheres em especial, a gente tem disfunções hormonais quando a gente se estressa, por 5 minutos, entendeu? Então, não vale a pena, dependendo de quem está ali na sua frente, não vale a pena. Não que seja o caso do seu marido ou do meu marido. Meu marido vale a pena tudo, né? Mas quem é a pessoa melhor do mundo, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, sou eu. Eu me amo mais do que qualquer outra pessoa. Ah, você ama mais que seu... Ah, mais do que meu filho também, mais do que minha mãe. Sim, eu me amo, porque se eu não me amar, meu amor, piração que eu ficava de me amar demais, eu ia lá e falava pra ele, ah, Porque eu sou sim, melhor do que os outros, sim. Ah, olha o que eu consegui. Ninguém consegue o que eu consegui. sabe quando você vai falando qualquer coisa só para poder tentar ofender sem ofender? Pois é. Então, ele, já que ele estava ali falando para mim que eu estava me achando e que eu não era igual a todo mundo e que eu achava que eu era melhor do que os outros, eu ia respondendo. Isso foi uma fase. E aí as brigas iam mais longe, a gente ficava por meses, às vezes ele, de vez em quando a gente passou, já resolveu tudo, aí de repente acontecia uma outra treta entre nós dois, briga de casal, a gente discutia por outro motivo, aí ele vinha e dava a carteirada, né? Né? Claro. Óbvio que vai acontecer isso, porque você se acha melhor do que todo mundo. Você se acha especial. Ai, gente, aí eu ia de novo ter que responder, entendeu? E ficava nesse limbo que nunca acabava. Passou que eu cansei, eu falei, o quê? Não vou. Foi quando eu decidi isso. As pessoas, ninguém vale o meu estresse. Eu começava, ah, porque você se acha melhor que todo mundo? Acho mesmo.
Ponto, saio de perto. E deixo ele lá falando sozinho. Ele, ou seja, quem for. Deixo falando sozinho. Ontem, a gente estava de novo, né? A gente teve essa mesma, essa mesma discussão. E aí, do nada, chega a minha sogra aqui em casa. Aí, só para contextualizar vocês, a gente resolveu o nosso problema. Lembra que eu contei para vocês que no pós-cirúrgico, eu não queria que ela me visse, porque aí, entendeu? Eu já expliquei no outro vídeo. E aí, a gente depois conversou, eu pedi desculpa para ela. Aí, ela falou que ela queria ter ficado comigo, ter me ajudado, me cuidado, porque ela é uma pessoa muito prestativa. Mas aí eu falei que eu não queria incomodar, enfim, a gente se entendeu. E aí ontem ela veio aqui porque a gente estava combinado todo mundo de tomar chá da tarde junto. A gente queria ver umas novelas que a gente não viu. Fiz o chá dela, fiz os negocinhos lá, meus bolinhos que eu como da tarde. Aí ela trouxe os bolinhos dela e ela tá olhando assim para nós dois, ela, então, falando com o filho dela, né? Falando com o Meg dela. Ah, então, Meg, não sei o que, não sei o que, você não acha, sou? Aí eu, acho. Aí fala aí, Meg, não sei o que, não sei o que. Olha só, não sei o que, o cabelo dela ficou bonito assim, né? Aí ele, assim, sabe? Aí ela, não sei o que, você viu, só a blusa que eu trouxe pra ele, nova, quando ela trouxe uns negócios, umas roupas que chegou da França pra ele, que a irmã dele mandou pra ele. Aí eu falei assim, bonita. Aí ela percebeu que não é o nosso jeito natural de falar, entendeu? Ele, no meu caso aqui do cabelo, ele ia falar, brincar, falar assim, eu não gostei, falar alguma coisa assim, ou ele ia falar que ele gostou, porque realmente ele gostou. Mas a gente ficou só no monossilábico, sabe? Não, vi, não, sabe assim? Aí ela, o que que tá acontecendo? Aí ele, não, mãe, a gente não brigou. É que ela acha que ela é melhor do que todo mundo. Quando ele falou isso, eu olhei, eu falei, eu não falei isso pra você. Ele falou, não, hoje não, mas você sempre fez questão de falar que você é melhor do que eu, melhor do que minha mãe, melhor do que a pessoa que dorme na rua. Você sempre falou que você é melhor do que todo mundo, que você acha isso e que Deus também acha isso. Porque quando eu falava mesmo. Eu falava, Deus me protege, Deus me ama, para Deus eu sou uma pessoa especial. Gente, era só para atacar ele, porque todos nós somos especiais aos olhos de Deus, né? Somos criaturas de Deus. Aí ele pegou e falou, você se acha, não sei o quê. Aí eu falei, não. Aí eu falei, tá, então peraí, eu vou falar para a senhora. A senhora viu aquelas cadeiras ali fora? Ela falou, vi. Aquelas cadeiras amontoadas. Eu falei, as cadeiras amontoadas. Aí eu falei, então, eu falei para ele que eu não quero as cadeiras. Eu falei para ele doar, botar numa das casas que a senhora tem para alugar, ou numa das casas dele de aluguel, ou para ele doar, ou vender. Eu não quero essas cadeiras aqui. Isso aí é uma coisa da casa. Por que que você não quer? Aí eu expliquei pra ela por que que eu não queria. Falei, tá ali, ninguém usa e blá, 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 que é o que eu já contei no começo do vídeo. Aí ela falou, e tá, e por que que vocês estão nessa briga? Aí ele virou e falou, não, porque aí eu falei pra ela não quer, e ela falou que ela não quer porque é feia. E aí eu falei para ela que todo mundo que tem jardim aqui no Egito tem essas cadeiras de plástico. Nossos vizinhos aqui do lado tem, é só comprar um estofado bonito para elas. Aí ela falou, todo mundo tem. Aí ele falou, e aí você me respondeu o quê? Aí eu falei, eu falei para ele que eu não sou todo mundo. E eu não sou, por eu não ser todo mundo, eu não preciso ter na minha casa. Aí ela olhou para mim e falou assim, por que que você falou isso? Eu falei, porque eu não sou todo mundo, eu não sou igual a todo mundo, que eu tenho que ter as coisas que todo mundo tem. Gente, aí aqui ela falou, não, peraí, isso aí tá. Não, isso não é certo. A gente não pode fazer distinção entre as pessoas, entre os seres humanos. Nós somos seres humanos. Então não tem essa de ser melhor do que alguém. Você é dessas pessoas que acha que é melhor do que outras? Aí, gente, entrou num papo que, eu não vou nem falar aqui no YouTube no que ela entrou, que eu vou ser gongada com certeza. Ela entrou num papo. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Aqui, gente, preste atenção aqui, tá? Eu virei pra ela e falei assim, calma. Não vai pra esse lugar que a senhora tá me levando, não. Eu nunca, não vou pra aí. Eu nem posso estar nesse caminho de conversa, não. Volta aqui, pra onde é que eu não sou todo mundo. Deixa eu falar pra senhora. Lembra, aí eu, né? Lembra quando seus filhos eram pequenos, que eles falavam assim, mãe, que eu quero tomar sorvete. Aí a senhora falava assim, não, você não vai tomar sorvete. Ah, mas o Ahmed está tomando sorvete, o Joãozinho está tomando sorvete, todo mundo toma desse sorvete. Aí a senhora responde para o seu filho, não, mas você não vai tomar porque você não é todo mundo. Ela falou, não, você não vai tomar porque eu não quero e pronto. Aí eu, como assim? Ela, não, eu nunca falei para meus filhos, você não vai fazer tal coisa porque você não é todo mundo e todo mundo faz. Aí eu olhei para ela, eu falei, mas a minha mãe fazia. Ela, sua mãe? Aí eu falei, minha mãe falava que eu não sou todo mundo. Sinto lhe informar, sua mãe lhe criou errado. Ai, gente, se minha mãe ouve isso. Dá até vergonha, tô até olhando aqui como se minha mãe fosse entrar agora aqui. Aí eu falei assim, mas não é só a minha mãe, todas as mães do Brasil falam isso. Ela falou, todas as mães do Brasil estão erradas, gente, não vão
cancelar minha sogra, hein? Ela falou, tá errado. Quando você fala para uma criança que ela não é todo mundo, você cria na cabeça dela uma sensação... Gente, ela foi num lugar também que eu nem vou falar aqui no YouTube, porque vai dar polêmica, vai dar gongo aqui na plataforma. Eu só sei que ela foi para esse outro lugar aí que... não sei como ela foi parar lá. E aí eu expliquei que isso não era nem que as mães falavam isso, mas que no Brasil isso era uma coisa normal, que tem até piadas. Aí eu fui contar para ela das piadas que as pessoas fazem. Bom, gente, no final das contas, eu entendi que era simplesmente um conflito de culturas. A gente no Brasil, as nossas mães falam isso pra gente, e a mãe dele não falou isso para ele. E aqui no Egito não faz o menor sentido. Para eles não entendem essa frase, entendeu? No final das contas, eu percebi que era simplesmente um choque de cultura mesmo. Eu fiquei durante anos e anos e anos falando isso para ele, como ele fosse entender, e não entendeu. Aí, hoje fui tomar um café mais cedo com as minhas amigas, não minhas amigas daquela do babado, tá? Umas outras, foram duas aqui da frente, a minha vizinha da frente, a irmã dela. Inclusive, gente, a irmã dela emagreceu horrores. Depois eu conto pra vocês numa live ou num vídeo. Mas não foi com nada, não. Foi com problemas, tadinha. Bom, no final das contas, a gente tava conversando, aí eu contei pra ela, né? Eu falei, nossa, eu descobri ontem uma coisa tão surreal. Aí ela, o quê? Aí eu contei. Aí ela falou assim, ai, que engraçado, que interessante. Não foi, a palavra que ela usou foi que interessante. Ela, nossa, que interessante. Vocês usam isso no Brasil? As mães usam? Eu falei, é. Aí contei para ela várias situações que as nossas mães falam, mas você não é todo mundo. E contei que até isso vira piada, que vários criadores de conteúdo, vários programas de televisão fazem piadinhas com essa situação, né? Da gente falar, eu vou fazer igual nossas mães, você não é todo mundo. E aí ela achou interessante. Eu falei, mas você acha errado isso? Ela falou, não. Aí, na opinião da minha vizinha, por exemplo, da minha amiga, ela não acha nada de errado, que tudo bem você falar você não é todo mundo. Aí ela falou assim, você sabe que eu acho que eu já ouvi isso da minha mãe. Aí eu falei, jura? Ela falou, sim, eu acho que sim, se eu não me engano, sim. Aí a irmã dela virou e falou assim, claro, a gente ouvia assim, a mamãe falava, a gente não é igual a todo mundo. Que quando a gente queria usar uma roupa que estava na moda, uma roupa mais curta, a mamãe falava, você não vai usar, porque você não é igual a todo mundo. Então, você não precisa andar igual a todo mundo. Aí, eu fiquei pensando, eu falei, olha, que interessante. Aí eu falei, então vocês tinham isso também? Ela falou, minha mãe usava, mas não é toda mãe, não é uma coisa igual vocês no Brasil, que todas as mães, todas as mulheres falam para os filhos. Não, aqui não. A nossa mãe, acho que algumas vezes, mas era numa coisa muito específica, quando a gente queria usar roupa curta, era sempre relacionado a alguma coisa mais moderna do que a cabeça da minha mãe. Aí eu falei, eu acho que a minha mãe também era mais ou menos isso. Eu nem lembro, gente, no contexto. Só sei que aí eu contei para ela. Eu falei, nossa, eu briguei durante anos com o meu marido por causa disso, sabe? Porque ele não entendia. E, gente, quando ele entendeu, porque aí ela foi explicar para ele o que que era. Aí ele falou assim, aí ele riu. Ele riu. Ele falou, não acredito. Eu falei, é. Ele falou, então você estava falando uma coisa só porque você ouviu da sua mãe, ouviu no seu país, era assim, e você nunca me explicou? Eu falei, porque eu não entendia que você não entendia. Aí ele falou, gente, claro, né? É que eu falo para vocês, não tem como a gente ser completamente, não sei nem a palavra que deveria usar, não tem como eu prever completamente, não tem como a gente, sabe, por mais que a gente tenha experiência, sabendo da cultura, sabendo de tudo, eu conhecendo ele muito profundamente, não tinha como eu imaginar ou deduzir que ele não estava entendendo o contexto da coisa. Ah, eu não sou todo mundo. Ah, se todo mundo tem a cadeirinha, eu não quero ter, eu não sou todo mundo. Ele não achava isso, ele achava que eu estava querendo, assim, um ar de superioridade. E ele falou para mim, ele falou assim, olha, não sei se outras pessoas vão entender como eu entendi. A minha mãe nunca usou essa expressão com a gente, eu nunca escutei ninguém falar, nem os meus amigos, nem a mãe dos meus amigos, então, não, imagina, uma louca gritando, falando para mim, eu não sou todo mundo, o que que eu vou achar? Traduzindo isso ao pé da letra, eu falei, realmente, né? Bom, enfim, no final foi isso, gente, mas olha que engraçado, né? Briguei durante anos com o bofe por causa de uma frase.
E ainda me sentia mal pra caramba, porque, gente, não mais de uns 10 anos pra cá, mas lá no início do nosso relacionamento, pra você que tá, como assim, dos 10 anos pra cá você não sente nada? Eu sou casada com ele há mais de 10 anos, tá? Faz a conta aí. Eu sou casada desde 2007. Então você faz a conta aí, quanto que dá. Ai, gente, toda vida que eu coço o nariz, eu lembro de uma seguidora aqui do canal, toda vida que eu coço o nariz, ela fala que eu tô mentindo, que é porque coçar o nariz, no metaforando, é não sei o quê, de emocional, que tá não sei o quê. Ai, não sei. Mas vocês vão ver, vocês vão ver. Sempre eu coçando a cabeça e coçando o nariz. Meu nariz coça mesmo, que eu tenho pelo por tudo quanto é canto na casa, por mais que a gente limpe, tem pelo. E aí não tem jeito. E olha que agora com tapete, a gente botou tapete aqui por causa do inverno, que a gente achou que o inverno ia vir lascando. O inverno lascou, acho que por um mês, depois não mais. E agora está começando a esquentar, eu já falei pro bofe, falei, o que a gente vai fazer com esse tapete? Ele falou, deixa aí. E é bonito esse tapete, eu gostei, ele que escolheu, né? Eu não sabia o que escolher, eu sou meio colorida demais às vezes, sabe? Eu queria uma coisa branca, bege, assim, off-white, ou eu queria uma coisa bem colorida. Aí não tinha. Tinha um lá lindo de seda, maravilhoso. Mas aí ele falou, Soraya, você vai gastar, porque é eu que ia pagar, né? Porque nossa, jamais ele ia pagar um tapete de seda. Ele falou, para comprar um tapete de seda para a gente pisar em cima. Não. Falei, tira o sapato, igual a gente tira o sapato para andar aqui dentro do, né, onde tem o carpete. Ele, não, eu não quero nem saber, eu não vou pagar, não. Pague você. Eu falei, eu pago. Aí ele me convenceu, não, né? Porque aí ele falou, como é que você vai comprar um tapete de seda com uma cachorra que às vezes vomita, ela não faz xixi na casa, mas às vezes ela está passando mal, vomita, né? Ou as gatinhas que às vezes vomita bola de pelo, é onde elas estiver, elas vomitam, não querem nem saber. E arranhar, né? Porque as gatinhas vão ver, apesar que a Titi, ela não arranha em qualquer lugar. A Titi, ela arranha em lugares que ela foi ensinada. A Mickey agora está diminuindo, mas, né? Gente, aonde que elas foram ensinadas a arranhar? As cadeiras aqui da mesa de jantar. Aliás, essa mesa de jantar é uma das coisas que eu quero comprar uma outra. Eu quero, desde que eu fiz o tour aqui na casa, vocês falaram para mim que essa mesa é muito pequena para casa, né? Mas eu tenho medo de comprar uma outra mesa e aí essa mesa ficar encalhada aqui em casa, vocês acreditam? Então, não compro. E nem deixo ele comprar também. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse daí. Me fala aí se vocês já tiveram esse tipo de problema. Ele chegou agora. Um beijo bem no meio do seu coração e fui. Olha como você lembra.